Olá, minha gente. Bom, todo ano, nesse momento da Semana Santa, eu busco fazer um texto com as minhas reflexões sobre o significado dessa data, sobre o que nós estamos vivenciando nesse período tão rico e central para nós como católicos. Esse ano, por causa do canal, eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Normalmente eu posto o texto no Facebook. Dessa vez eu vou ler o texto aqui com vocês. É um texto curto, acho que não vai ter nenhum problema. É algo que, se fosse falado, não seria do mesmo jeito. Vocês vão reparar porque assim que eu começar a ler. E o seguinte, esse ano vão ser 3 textos. Esse de hoje é o primeiro. Hoje, na sexta, teremos um amanhã no sábado e um também no domingo. E esses 3 textos conversam entre si. Ou seja, se você está vendo nos dias, né, dias certinhos, amanhã vamos ter outro. Se por acaso você está vendo depois, eu vou deixar na descrição o link para a playlist com todos esses vídeos aqui. Mas vamos lá. O título do meu texto sobre essa Sexta-feira Santa, fruto da minha meditação nessa Sexta-feira Santa, é Relato da Esperança Perdida. Bom, vamos lá. Aquele dia foi diferente de todos os outros. Eu, que dizem ser a última que morre, vi morrer aquele que me dá a vida. Eu, que costumo apontar a proverbial luz no fim do túnel, deparei-me com a escuridão de uma noite que desafiava qualquer um a acreditar numa nova aurora. Acredito que estou me antecipando. Peço desculpas, isso é próprio de quem traz o futuro para o presente e faz com que amanhã e hoje se cruzem na dinâmica da espera. Aquele dia foi meu maior desafio, porque a tragédia de então eclipsava toda a vitória de depois. Mas, para que entendam o meu relato, é fundamental que eu retroceda e conte como foram os dias que precederam aquele. Dias nos quais eu vivia o mais feliz dos paradoxos. Por quê? Porque eu nascia e morria simultaneamente. Morria feliz porque era o tempo das promessas realizadas e das esperas findadas. E nascia porque aquele fim era o maior dos começos e o cumprimento das promessas era o prenúncio de outras ainda maiores. Novos céus e nova terra. Homens e mulheres novos, a antiga queda redimida e o muro da iniquidade destruído. Tudo isso havia começado numa gruta. Não, no pequeno quarto de uma casa, onde uma jovem, aparentemente sozinha, recebeu a mais inesperada das visitas e deu a mais aguardada das respostas. Aquele sim foi a mais bendita das palavras humanas até então. Bendita porque através daquela palavra, a palavra se fez carne. Eu andava forte no seu entorno. Muitos não percebiam, mas por seus gestos e sua voz eu penetrava em seus corações. Fazia morada até nos que dele só tinham ouvido falar. Como esquecer as mães de filhos perdidos, aqueles cegos nascidos e também os pobres por todos esquecidos? Por todos, mas não por ele. Ele tinha o poder de me fazer nascer nos mais improváveis lugares e assim transformar os que pareciam não ter jeito. Junto dele, a escuridão e o frio não se mostravam definitivos. Mesmo que muitos não percebessem, era o sol, ainda que escondido e um tanto tímido, caminhando entre os homens, aquecendo seus corações e iluminando seus caminhos. Mas a luz incomoda as trevas, e as trevas não tardaram por reagir. Tras trevas, me perverteram no coração de alguns e fizeram com que a realização das promessas fosse vista com a maior das ameaças. De fato, algo era ameaçado e subvertido. Como aquela linda menina cantou anos antes, os humildes eram elevados e os poderosos derrubados. Mas a queda desses poderosos era para que todos pudessem perceber onde estava a verdadeira grandeza, para que a ordem antiga e bela fosse restaurada, fosse mais que restaurada, fosse elevada. Mas não conseguiram enxergar. Aquele que curou os cegos colocava-se como impotente diante dos que não queriam ver, e assim foi. Mas isso não me fazia desanimar, não. Os sinais ali estavam e apontavam para algo maior que eles. Até
que o dia foi se aproximando e as trevas cercavam a luz que se fez homem. Pareciam ser maiores, mas ele era tão forte. Eu não entendia. Até o último momento esperei que o rapaz negasse as 30 moedas, que o povo o escolhesse, que o governador o libertasse, mas não. A cada momento o cerco se fechava sobre ele e sobre mim. A cada instante eu desaparecia de mais e mais corações, inclusive dos mais próximos dele. Lembro de como antes do cantar do galo eu desapareci do coração daquele outro rapaz que, ao não mais conseguir esperar, não pôde deixar de negar. E os acontecimentos sucediam-se um após outro: traição, negação, injusto julgamento, o madeiro em seus ombros, o zombar pelo caminho, mas ainda que enfraquecida, eu permanecia. Até que a mais fria das noites envolveu o mundo. Eu não podia acreditar. A vida parecia vencida pela morte, a luz engolida pelas trevas, a verdade devastada pelo erro. A palavra feita homem foi calada numa cruz. Eu não mais a ouvia. Por não escutá-la, eu desaparecia. Minha perplexidade ganhou voz através daquele homem que dizia: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Não posso dizer que morri com ele. Ainda que enfraquecida, eu permanecia. Permanecia não morta, mas perdida. Como não podia deixar de ser, eu esperava. Sem saber por quê, eu permanecia esperando. Embora eu continuasse viva, estava agonizando, porque quando ele, morto, era descido da cruz, ali eu era colocada. E lá, como esperança perdida e crucificada, eu permanecia a esperar. Bom, minha gente, essa é a minha reflexão para o dia de hoje. Espero que ajude aí nas suas meditações nesse período pascal, e amanhã nós estamos de volta. O que eu estou fazendo é escrevendo cada texto no dia específico dele, né? Então hoje nós tivemos o relato da esperança crucificada, o relato da esperança perdida. Amanhã a meditação vai ser sobre a fé sepultada. Bom período pascal, fiquem com Deus.